Questão 2. Se f de x igual a x ao cubo, calcule o quociente da diferença f de 2 mais h menos f de 2 sobre h e simplifique sua resposta. Pessoal, esse tipo de questão aqui, essa questão está intimamente ligada à definição de derivada. Portanto, vou fazer bem devagarzinho, fazendo todos os detalhes para você entender bem esse negócio. Bom, então o que diz a questão? Foi dada a função f de x igual a x ao cubo e pediu para a gente calcular o f de 2 mais h menos f de 2 sobre o h. Muito bem. O que eu tenho que fazer para calcular o f de 2 mais h? Você vem aqui na função f, onde tem x, coloca 2 mais h. Então, devagarzinho para você entender. Isso vai ser 2 mais h ao cubo. Esse é o f de 2 mais h. Eu venho aqui onde tem x, coloco 2 mais h. Menos o f de 2. O f de 2 é 2 ao cubo. Isso tudo sobre o h. Muito bem. Pouco mais. O que eu vou fazer aqui? Olha só, o que a gente tem aqui é o cubo da soma. Um cubo da soma. Já tem uma regrinha prontinha para você calcular o cubo da soma. Se você chama aqui o 2 de primeiro e o h de segundo, a regrinha fica assim. O cubo do primeiro. Já vamos fazendo? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Essa é a regrinha para você calcular o cubo da soma. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O que está faltando aqui? O 2 ao cubo, né? Então, menos 8 sobre h. Vamos às simplificações. Olha só. O 2 ao cubo é 8. Com esse menos 8 aqui, dá para eu cortar, sem problema nenhum. Tá. O que sobrou? Isso é igual a quem? 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12. 12h. Mais, aqui, 3 vezes 2, 6, h ao quadrado, mais h ao cubo, sobre h. Pouco mais, a gente observa que aqui no numerador dessa fração, todas as parcelas têm h. Então, vamos colocar o h em evidência? Colocando h em evidência, o que eu obtenho? Ó, 12h dividido por h dá 12. Que mais? 6h ao quadrado dividido por h sobra 6h. E por fim, h ao cubo dividido por h sobra h ao quadrado. Isso tudo sobre o h. E aí, conforme você já observou, esse h com esse você pode simplificar. O que sobra? Qual é a resposta final desse problema? É 12 mais 6h mais h ao quadrado. Pronto, simplifiquei ao máximo o resultado, tá bom? Seguinte, encontre o domínio de cada função, né? Encontrar o domínio de cada função. Aí no item A, encontrar o domínio dessa função. Olha só, pessoal. Por que 20 dividido por 4, isso é igual a 5? Por que 20 dividido por 4 é igual a 5? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. É assim que a gente verifica, né? Se uma divisão está certa, né? 20 dividido por 4 dá 5, por quê? Porque 5 vezes 4 dá 20. Muito bem. Vamos dividir por 0? 20 dividido por 0? 20 dividido por 0. Quanto dá 20 dividido por 0? Será que dá 0? Vamos verificar? 0 vezes 0 dá 20? Não, não dá. Talvez dê 20. 20 vezes 0 dá 20? Também não dá. Existe algum número x, tal que x vezes 0 vai dar 20? Não existe, pessoal. O que eu quero chamar a sua atenção, então, é o seguinte. Divisão por 0 não existe. Você se deparou com uma fração, necessariamente o denominador dessa fração tem que ser um número diferente de 0. E é em cima disso que a gente vai calcular o domínio da função do item A. Olha só, isso aqui é uma fração, não é verdade? O que tem que acontecer com o denominador da fração? Tem que ser um número diferente de 0. Então você coloca assim, x ao quadrado mais x menos 2, isso tem que ser diferente de 0. Bom, aqui posso encarar como sendo uma equação do segundo grau, né? Aí a gente resolve através da fórmula de Bhaskara. Vamos lá? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de
b² menos 4ac sobre 2a. É claro que você poderia estar resolvendo essa questão também através de soma e produto, conforme a gente discutiu aí nos exercícios anteriores, né? Mas vamos usar a fórmula de Bhaskara aqui, não tem problema não. Então, x é igual menos b ao b1 com menos da fórmula dá menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Depois, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 2, que é o valor de c, vai dar 8. Isso tudo sobre 2a. O a é 1 e 2 vezes 1 dá 2. Quem é x? Na verdade, aqui você vai colocando diferente, né? Diferente, diferente, diferente. Então, quem vai ser o x? O x deve ser diferente de menos 1, mais ou menos 1 mais 8 dá 9. A raiz quadrada de 9, 3. Isso tudo sobre 2. Então, o x deve ser, vamos botar assim, x1 deve ser diferente de menos 1 mais 3, é o mesmo que 3 menos 1, dá 2, dividido por 2, dá 1. E x2 diferente de, agora menos 1 menos 3 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Pronto. Aí você vai escrever assim, ó, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, com exceção do menos 2 e 1. Esse é o domínio da função. Esse é o domínio da função. O que isso aqui está te dizendo? Está dizendo assim, ó, presta atenção, você pode substituir x aqui nessa função por qualquer número que você quiser, desde que ele seja diferente de menos 2 e 1. Porque se você substituir o x por menos 2 ou por 1, vai dar problema na hora de fazer as contas. Vamos experimentar? Sou teimoso, quero calcular o f de 1, vou substituir x ali por 1. Então vamos lá, vamos calcular o f de 1. Fica 2 vezes 1 mais 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 menos 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Quanto é que dá o 3 dividido por 0? Não existe, você não consegue calcular. Então, o domínio da função é o conjunto de todos os valores, é o maior subconjunto dos reais, melhor dizendo, para o qual está definida essa lei de formação. Isso aqui está definido para todo número real, menos para o menos 2 e para o 1. E, portanto, o domínio da função é R menos 2 e 1. Tá bom? Mais um. Observe aqui que a gente tem aqui, novamente, uma função racional. Então, o denominador deve ser um número diferente de 0. Ó. X ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de 0. Aí não sei se você vai concordar comigo. Isso aqui sempre vai acontecer. Qualquer que seja o x que você tomar, ao elevar ao quadrado e somar 1, vai dar um número estritamente positivo. Então nunca vai ser sempre, melhor dizendo, vai ser sempre diferente de 0, tá bom? E a raiz cúbica aqui? Bom, a raiz cúbica não tem problema, porque existe raiz cúbica de números positivos, negativos, não há restrição nenhuma, tudo bem? Nesse caso, a gente diz que o domínio da função, no caso aqui a função é g, é o conjunto dos números reais. O que está dizendo isso? Ó, você pode substituir x ali por qualquer valor que você quiser, por qualquer número real que você quiser, que você vai conseguir realizar a continha. Diferente desse. Você não podia substituir x aqui, por exemplo, por 1, que a gente não iria conseguir fazer a conta. Essa é a ideia de domínio de função. Também nós vamos usar bastante isso aqui em construção de gráficos, essas coisas, tem muito isso aí. Bom, agora aqui no item C a gente tem um probleminha de uma raiz quadrada. Olha só, pessoal, raiz quadrada. Raiz quadrada de números negativos não existe. Não existe. Olha só. Por que raiz quadrada de 25, isso é 5? Bom, porque o 5 ao quadrado é igual a 25, né? Por isso, né? Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Mas aí você poderia estar pensando, então, raiz quadrada de 25 também é menos 5, uma vez que o menos 5 ao quadrado é igual a 25? E agora, pessoal? Entenderam o raciocínio? Né? Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então você poderia estar pensando, então raiz quadrada de 25 também é menos 5? Não, não é. Isso está na definição de raiz quadrada. Raiz quadrada de um número A maior ou igual a 0 é o número B maior ou igual a 0
tal que o b ao quadrado é igual a a. Então, na definição de raiz quadrada, a gente já exclui essa possibilidade aqui. Raiz quadrada é sempre um número positivo. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso problema. Então, raiz quadrada de 25 existe, sem problema nenhum. Raiz quadrada de números positivos existe. Agora, vamos calcular a raiz quadrada de um número negativo? Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Existe um número real tal que ele ao quadrado dá menos 4? Talvez o 2, vamos pensar no 2. Bom, 2 ao quadrado não dá menos 4, dá mais 4. Talvez seja o menos 2. Menos 2. Opa, mas menos 2 ao quadrado também dá 4. Opa, então não tem jeito. Não existe um número real tal que o quadrado dele dá menos 4. Logo, raiz quadrada de menos 4 não existe e, portanto, raiz quadrada de números negativos não existe. Aí, toda vez que você se deparar com a raiz quadrada, não só raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, de modo geral, raiz de índice par. O seu radicando, o que está dentro da raiz, tem que ser um número maior ou igual a zero. A raiz quadrada de zero existe. Raiz quadrada de zero existe. Raiz quadrada de zero é o próprio zero. Tá bom? De modo geral, se deparou com a raiz de índice par, o seu radicando tem que ser maior ou igual a zero. Muito bem. Então vamos lá. Olha para essa função. Eu tenho aqui uma raiz quadrada de 4 menos x. O que tem que acontecer? O 4 menos x tem que ser um número maior ou igual a zero. Ou seja, o menos x maior ou igual o 4 para o segundo membro menos 4. Aí a gente tem que multiplicar por menos 1. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, troca todos os sinais. Inclusive de maior ou igual passa para menor ou igual. Então x menor ou igual a 4. Aí que beleza. X menor ou igual a 4. Só tem sentido essa função aqui se o x for menor ou igual a 4, olhando para a primeira raiz, na verdade. Mas a gente tem outra raiz aqui, na verdade. Ó. Tem o x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, novamente, o radicando da raiz, que é o x ao quadrado menos 1, tem que ser um número maior ou igual a 0. O que é isso aqui, x ao quadrado menos 1 maior ou igual a 0, pessoal? É uma inequação do segundo grau. O que a gente tem que fazer mesmo para resolver uma inequação do segundo grau? Já fizemos aí nos exemplos anteriores, né? Nas revisões anteriores. É assim, você vai encarar isso aqui como sendo uma função f de x, e aí você vai fazer o estudo do sinal dessa função. Como proceder para fazer o estudo do sinal? É pegar a função e igualar a 0. Vamos lá, x ao quadrado menos 1 igual a 0. X ao quadrado igual a 1. E aí o x vai dar mais ou menos raiz quadrada de 1, ou seja, mais ou menos 1. Vou fazer o estudo do sinal. Pensa no gráfico da função f. Observa, a função f é uma função do segundo grau. Portanto, o seu gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, no menos 1 e no 1. É algo mais ou menos assim, menos 1 e 1. Vou fazer o estudo do sinal. Aqui vai ficar mais, menos e mais. Bom, o que te interessa? Aqueles x tais que o f de x é maior ou igual a 0. Onde estão esses x? Aqui. Menor do que menos 1 e maior do que 1. Tudo bem? Bom, mas os x procurados devem satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Ser menor ou igual a 4 e ser menor ou igual a menos 1, maior ou igual a 1. Tá? Então, como é que a gente faz agora? Agora a gente faz uma interseção de intervalos. Um intervalo você representa o 4. Risca para a esquerda. Né? Nesse primeiro intervalo você representa essa condição. Em um segundo intervalo, você representa essa condição. Aqui está o menos 1. Tem que dispor os números em ordem crescente, hein? Aqui o 1, tá? Bom, riscado aqui à esquerda do menos 1 e aqui à direita do 1. Agora você faz a interseção. Que tem em comum, olha só, do menos 1 para a esquerda e aqui entre 1 e 4. Tudo bem? Portanto, o domínio dessa função vai ser um intervalo que vai de menos infinito até menos 1, união com o intervalo que vai de 1 a 4. Aí, ó, o domínio da função.
Questão bacana isso aí, né, pessoal? É isso aí.